tristes ainda, abatidas, acabrunhadas, porém decididas. Mulher é muito corajosa, mulher é destemida, mulher tem atitude, senhores. Nós muitas vezes precisamos aprender com as mulheres. Os discípulos foram juntos, mas sabe o que João registrou sobre os discípulos? Eles foram correndo na frente, mas quando chegaram lá e viram o sepulcro aberto, a pedra revolvida, eles se abaixaram, ficaram temerosos, estavam com medo das leis da época, que dizia: quem chegasse naquele sepulcro, quem violasse o selo real, o anel do império, seria morto. Eles pararam de longe, mas as mulheres, quando chegaram, passaram por eles e adentraram o sepulcro para confirmarem que Jesus Cristo não estava lá. As mulheres são uma bênção diante do Senhor. Queridas, continuem assim, servindo ao Senhor com alegria, sem temer nada, aleluia, porque o galardão é grande para as mulheres também. Bendito é o nome do Senhor. Oh, meus prezados irmãos e amigos, naquele dia acontecera algo fenomenal que marcou a história não só de Judeia, Palestina ou Jerusalém, mas do mundo inteiro, inclusive a nossa vida. Havia uma lei dada pelo Império Romano que nenhuma pessoa poderia chegar perto daquele sepulcro. Todos tinham que ficar longe. Lá estava sepultado aquele que se dizia, na visão deles, o rei dos judeus, mas eles não se diziam, ele não se dizia, ele de fato é rei dos reis, é senhor dos senhores, e é mais ainda, ele é Deus na sua essência. Bendito é o nome do Senhor. Ele morreu, mas ressuscitou, e em espírito está aqui essa noite, nos alegrando, nos visitando e nos abençoando. E você pode sentir a presença dele aí onde você está. Glória a Deus, aleluia. Amém. E havia então este problema muito grande. Elas iam dizendo: quem nos revolverá a pedra? A pedra foi rolada muito grande para fechar a entrada do sepulcro. O sepulcro era talhado no meio das rochas. Não era uma sepultura convencional como essas que nós conhecemos, que cava-se 7 palmos na terra. Ela foi cavada na rocha e só fechava colocando uma pedra muito grande, pedra que as mulheres não poderiam transportá-la, não poderiam tirar de lá. E além do mais, estava ali um memorando com o selo real e o carimbo do império. O anel do rei estava ali sobre aquele memorando. Além disso, haviam guardas bem armados de um lado e do outro. Ninguém poderia entrar naquele sepulcro. Olhem para mim. Eles planejaram tudo e certinho. Ninguém poderia entrar e não entraria. Eles só esqueceram de dizer uma coisa: que era proibido sair dali também. Mas ainda que eles proibissem, jamais eles conseguiriam impedir que Jesus saísse de lá. E Jesus saiu. Levante a mão e dê glória a Jesus aí. Jesus saiu, Jesus saiu, Jesus saiu. Esta manifestação de Deus naquele dia já fora profetizada por Davi no Salmo 18. Davi no Salmo 18 ele mostra uma síntese da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Ele diz que quando Jesus estava no Calvário, começou a clamar pelo Pai, por misericórdia, começou a invocar a presença do Pai. Foi naquele momento que Deus deixou que Ele assumisse sobre seus ombros o peso dos nossos pecados. E a situação na terra estava tão crítica que Davi disse que Deus chamou um querubim, assentou-se nas asas do querubim e voou nas asas do vento. E olha, quando Deus voou para passar pela terra, foi no momento da solidão de Jesus Cristo no Calvário, por tua causa, meu
por mim também. Aleluia! Jesus estava ali pagando o alto preço dos nossos pecados. E naquele exato momento a Bíblia diz que quando ele voou e passou diante do sol, o sol fugiu diante da presença de Deus. E os evangelistas narraram que quando Jesus deu o brado e morreu, houve trevas na terra. Aquelas trevas foi o momento que Deus passou pela frente do sol, porque o clarão da presença do Eterno é mais forte do que a claridade do sol. Aleluia! É por isso que a cidade santa, onde a igreja vai morar, onde o povo de Deus vai morar, a Bíblia diz que lá não necessita de luz, lá não necessita de sol e nem de lua, porque a glória eterna resplandecente na igreja é que vai alumiar o brilho daquela cidade. Aleluia, glória a Deus. Você, quando olha para a face de um irmão cheio do Espírito Santo, de uma irmã cheia do Espírito Santo, você já vê uma luz, você vê um brilho no rosto, vê um brilho nos olhos. Imagine naquele dia, quando as nações estiverem andando diante da luz de Cristo resplandecente em nós, aleluia, nós iluminaremos o universo durante 1000 anos, para que as nações vivam nesta terra, porque a glória de Deus será a glória da igreja. Bendito é o nome do Senhor. Aí Davi disse que quando Deus passou perto da terra, houve terremotos. E a Bíblia narra, os evangelistas mostram que o chão tremeu. Davi disse que as rochas se desfariam, os montes trepidariam diante de Deus. Irmãos, amigos, teus problemas, tuas dificuldades podem estar diante de você do tamanho de uma montanha. A presença do Eterno nesta noite faz ela estremecer e se despedaçar, aleluia, e se transformar em uma campina diante de você. Você pode sair daqui esta noite cantando o hino da vitória, aleluia, triunfantemente na presença de Deus, porque Deus está aqui para te dar esta bênção. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Naquele momento Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Foi a hora que o Pai passou pela terra. E a Bíblia diz uma coisa: que diante dele há trevas. Em todo o abismo houve trevas. O universo ficou sem luz. As estrelas ofuscaram. Deus não poderia descer simplesmente aos olhos vistos de todos, porque nenhum ser humano consegue vislumbrar o tamanho e o poder, a dimensão da glória deste Deus maravilhoso, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Então o sol apagou-se, Deus passou ali e recebeu o Espírito do Filho e subiu triunfante para o céu. Aí elas iam preocupadas: quem vai tirar a pedra para nós? Ninguém jamais poderia encostar ali para tocar um dedo sequer. Os homens estavam armados, era a ordem do império, da coroa romana. O rei havia dito: se aproximarem daí, podem tirar a vida. Só que o socorro, quando vem do céu, o homem não pode interferir. A Bíblia diz que houve um relâmpago na madrugada do domingo, aleluia, o dia que Jesus ressuscitou. Você só encontra, note que o texto em Mateus diz que um anjo do Senhor desceu do céu. Na teofania bíblica, que é uma matéria da teologia que estuda o Antigo Testamento, nos mostra, nesta matéria chamada teofania, que o anjo do Senhor no Antigo Testamento é uma referência clara
e direta e exclusiva à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas ali agora Jesus estava morto. Mas entenda, queridos, que Jesus é Deus. Ele também é Deus. É uma unidade perfeita no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que muito embora sendo distintos, mas são unos. Você só vê um. Então entenda, quem passou por ali não foi simplesmente um anjo. Deus deixou o anjo como seu representante na terra, naquele lugar. Quem passou ali foi o próprio Deus. Você não encontra em nenhuma parte da Bíblia os anjos apresentando-se na terra aos homens em forma de relâmpago, em forma de raio. Relâmpago é uma alusão ao poder penetrante do Todo-Poderoso. O Deus El Shaddai, o Deus da tua vida, o Deus desta igreja. E disse que houve um relâmpago ali. Era Deus dizendo: quero ver o que a coroa romana vai fazer comigo. Eu vou tirar a pedra, meu filho vai sair daí triunfantemente. Aleluia. Lembre-se que antes de morrer Jesus disse: ninguém vai tirar a minha vida não, eu vou dar a minha vida para a salvação do mundo, porque eu tenho poder para dar a vida e tenho poder para tomar a minha vida de volta. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Aleluia. Houve o terremoto, o relâmpago, a presença dele, e a pedra não aguentou e ficou de lado. Jesus levantou-se, dobrou os lençóis, deixou lá e saiu. E o anjo chegou em cima da pedra e assentou-se sobre ela. Tu sabes o que significa aquele anjo sentado em cima da pedra? Tu sabes o que significa? Um país naquele tempo, como até hoje, quando havia guerra, que uma nação invadia outra nação, a primeira coisa que faziam quando venciam, eles depunham os governantes. Se era um rei, tirava a coroa do rei, amarrava o rei, e o rei ia diante dos soldados inimigos caminhando, com as mãos e os pés amarrados em sinal de ser subjugado. Deposto da coroa, tiravam-lhe a coroa, tomavam o cetro da sua mão. O general levava aquela coroa e o cetro na sua mão para entregar ao rei do exército invasor. Chegava no mastro da bandeira onde tinha o estandarte da nação vencida e tirava a bandeira de lá e colocava uma bandeira do país que venceu aquele país. Vocês lembram na história recente mundial aqui do nosso continente, alguns anos atrás, algumas décadas, uma década e pouco, houve um conflito armado entre a Argentina e a Grã-Bretanha por causa das Ilhas Malvinas. A Argentina reivindicava para si e lá colocara o seu estandarte, e a Grã-Bretanha provou pela ONU que tem direito sobre o arquipélago e portanto veio tomar de volta. E houve um conflito, muitas pessoas morreram, mas depois de alguns dias, algumas semanas de guerra, o exército da Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, é muito mais poderoso do que o da Argentina, e venceu. Até o príncipe Carlos veio guerrear ali. Ali ele ganhou a maior honraria que ele tem nas suas lapelas. Ele conduziu o helicóptero de guerra naquele conflito, e isto lhe fez notório a ser talvez o mais brilhante sucessor da coroa da Inglaterra. Só que a velhinha está lá segura, servindo a Deus, dando glória a Deus e aleluia, esperando Jesus voltar, e não morreu ainda. Também com uma vida boa daquela, como é que vai morrer assim tão fácil, né?
Aí, resultado, depois de algum tempo, a Argentina não aguentou. A guerra estava ficando mais forte, mais renhida, cada vez mais a Inglaterra usando armas mais pesadas, e eles se renderam e afastaram-se da guerra e abriram mão e foram disputar em Haia, lá no tapetão, e até hoje não ganharam, nem vão ganhar. O que é que a Inglaterra fez? Tirou o estandarte da Argentina, aquela bandeira que é até bonita, né? Só perde para nós, a nossa é mais bonita, azul claro e branco, tirou de lá e colocou o mastro da Inglaterra. Então as Ilhas Malvinas pertencem de fato à Inglaterra. O que Deus estava dizendo ali com aquele sepulcro, e quem mandava ali não era a coroa de Roma, não. Ali agora era um território do céu. Deus estava dizendo: vou deixar o meu representante aí, anjo, assente nesta pedra e ninguém vai tocar em você. Quando Deus dá autoridade ao anjo, aquele anjo é representante de Deus onde chega. E o que é que aconteceu? Os soldados, quando viram o anjo sentar na pedra, a Bíblia diz que eles caíram como mortos. Nada resiste diante do poder do Cristo ressurreto. Pastor, o que o senhor quer dizer com isto? Eu quero dizer que a sua vida agora é um território do céu. Você não tem um anjo aí dentro de você, não, que anjo não entra no coração de ninguém. Você tem Jesus dentro de você. Ele disse: alguém me ama, guardará as minhas palavras e será amado do meu Pai, e viremos para Ele e faremos nele morada. Sua vida agora, minha irmã, sua vida, meu irmão, sua vida, meu amigo, também pode ser, minha amiga, sua vida pode ser esta noite templo do Espírito Santo, morada do Deus eterno, território do céu. O pavilhão que está na vida do crente agora não é mais o pavilhão do mundo, nem do pecado ou da derrota, mas é o pavilhão da vida eterna com Cristo, da salvação, do sangue de Jesus, de um Cristo ressurreto. Jesus está vivo, aleluia, e é a garantia da nossa salvação.